Salve família, aqui é o D3, esse é o Todo Mundo Odeia o Cash. Já estamos chegando no final do ano. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para o nosso povo, que é um período onde é celebrada uma festa que é muito popular, um pouco mais lá fora, né? Lá fora eu digo nossos irmãos da diáspora norte-americana e por aí vai, mas que vem se popularizando aqui no Brasil, que é a época da celebração do Kwanzaa. Para falar do Kwanzaa, eu trouxe ela, o Oya Diame. Fala aí, Diame. Calungui, meu nome é Diame, né? Meu nome é Weia Diame Umoja. Eu faço parte do coletivo Moja. Eu queria agradecer, né, o convite para estar vindo aqui. E é isso. Obrigado, Diame. É um prazer ter você aqui com a gente. E, bem, antes de tudo, né, o que é o Kwanzaa? O Kwanzaa, né? Muitas pessoas se confundem na hora de falar e pensam que é o Natal preto, né? Só que isso é uma forma muito rasa, né, de falar sobre o Kwanzaa, porque na verdade apenas se coincidiu com a mesma época, né, em que é comemorado o Natal. Mas o Kwanzaa é uma celebração que visa lembrar, né, de alguns princípios fundamentais, né, do povo africano, celebrar a glória do povo africano, né, tanto do continente quanto da diáspora. Foi criado, né, o Kwanzaa, ele foi criado na diáspora pelo professor, né, o professor Maulana Karenga, mas o Kwanzaa ele é inspirado em já celebrações que aconteciam e acontecem no continente, né, que celebram a colheita, e já é inspirado, sabe? O Kwanzaa, o Kwanzaa mesmo ele é recente, né? Com esse Isso, nome que a gente conhece, ele é recente. Ele surge na época dos direitos civis, né? isso. Pelo que eu tinha visto, a primeira vez que o Kwanzaa foi celebrado foi em 66. Se não estou enganado, né? Eu não E sou muito foi coisa em assim com data, não, gente. 67, né? 67? Isso, Isso mesmo. começou em 26 de dezembro, né, de 1966, até o 1º de janeiro de 67. Ah, então, foi isso que eu quis 66. dizer. Começou em 66, um ano antes do Martin Luther King ter sido assassinado, né? Isso. Época dos direitos civis, que foi um período muito marcante nos Estados Unidos e que você via a ascensão do panafricanismo, né? Foi nos anos 60, anos 50, 60, que a gente vê o surgimento de Malcolm X. Mesmo que o nacionalismo negro ele já existisse um pouco antes, né? Com Marcus Garvey, que já nos anos 20, né? Na década de 20 do século passado, ele já estava ali, já era uma figura relevante e tal. E já existia a UNIA, né? Já existia o nacionalismo negro, o panafricanismo e tudo isso. Enfim, vamos ter um episódio mais na frente para a gente falar melhor sobre Marcus Garvey. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Kwanzaa, ele é recente, porém, ele nada mais, nada menos, não é nada mais, nada menos do que uma, uma adaptação de coisas que já existiam no Sim, nosso povo, né? A adaptação dessa celebração de princípios africanos que já são milenares, que tinham em sociedades tradicionais africanas, vários princípios que a gente vai ver aqui, né? Que não é algo exclusivo do século passado para cá, que são coisas assim muito amplas, né? E que podem ser enxergadas de várias formas, e por isso que a gente precisa resgatar esse tipo de celebração para o povo africano, porque ele traz valores que agregam muito para a gente e que são progressistas, né? Eles visam o nosso futuro. sim, exatamente, né? O Kwanzaa, ele, ele vem, né, inspirado em costumes africanos, né? E além de costumes africanos, que há muito tempo já celebravam a colheita, já faziam festas dessa forma, né? Outros povos também faziam, os povos originários, e também até mesmo
os próprios europeus, né? Sem falar antes do cristianismo. E quando o cristianismo surgiu com o Natal, foi uma forma de juntar tudo em um pacote só, de aproveitar, né, que já existiam festividades da época e simplesmente resumir tudo a eles, resumir tudo em Natal. Mas o Kwanzaa nada tem a ver com religião, né? Principalmente isso. O Kwanzaa nada tem a ver com religião e mas muito menos ainda com a religião cristã. A gente pode relacionar o Kwanzaa com espiritualidade, né? Agora, com religião não tem nada a ver. Sim. Inclusive, espiritualidade é um outro tema que a gente vai entender melhor mais pra frente, o que é espiritualidade africana, né? E que muitas das pessoas relacionam com religião, mas não tem nada a ver. Religião é uma outra parada. Mas, enfim, né? O Kwanzaa, ele tem 7 princípios, né, Jamie? Ele tem 7 princípios, para cada princípio é uma vela, e as velas carregam as cores vermelha, preta e verde, né? Que são as cores da bandeira da UNIA, a organização de Marcus Garvey. Sim. Que essa bandeira é utilizada para representar basicamente o povo africano, né? Para representar o povo africano ao redor do mundo, né? Seja no continente africano ou em diáspora. Essas cores simbolizam e inclusive são cores utilizadas em muitas bandeiras de países africanos. É porque agora me foge um pouco da cabeça, mas enfim. O Kwanzaa, né? E cada princípio, que é Nguzo Sabá, são os Nguzo Sabás, para quem prefere chamar assim, cada um é representado por uma vela, né? E um candelabro que é chamado de Kinara. E aí, para cada princípio, né, são 7, tem as 7 velas, que são 3 vermelhas, 3 verdes e uma preta. E a preta fica no meio. E aí, justamente por essas 3 cores representarem, né, as cores do panafricanismo, as cores da união dos africanos, da diáspora e do continente. Tem algum motivo específico para só ter uma vela preta? Acho que a gente vai saber quando a gente falar de qual que é o princípio correspondente a essa vela, né? Aí talvez a gente entenda. Não, eu nunca vi nenhuma explicação objetiva sobre isso, mas entendendo cada princípio, eu acho que é autoexplicativo. Sim, sim. Porque a vela preta é justamente a vela do princípio Moja, né? Da unidade. Faz sentido. E ela fica no centro de tudo, porque é a base, né? Unidade. Na verdade, nenhum princípio existe sem o outro. Cada princípio se completa e é o equilíbrio perfeito. Sim. Então, vamos começar, né? Falando o primeiro princípio do Kwanzaa, né? Lembrando, são 7 dias o Kwanzaa, certo? É de 26 de dezembro até 1º de janeiro. Isso. E cada dia é um princípio diferente. Isso. E aí, a cada dia é falado, né? Rabarigani. E aí as pessoas respondem o princípio do dia. Então, no dia do Moja, a pessoa, né, que te convidou para o Kwanzaa pergunta, né, a pessoa que está à frente, ela pergunta Rabarigani e as pessoas respondem o Moja. No segundo dia, né, Rabarigani, e aí as pessoas respondem Kudichagulia. E assim a cada dia, né, cada princípio. Os 7 princípios, né, o primeiro é o Moja, que significa unidade, né? Que é acendido uma vela preta. O segundo é o Kudichagulia, que é autodeterminação, e é acendido uma vela vermelha. O terceiro é o Dima, é o trabalho coletivo, e é acendido uma vela verde. O quarto é o Jama, é a economia cooperativa, que é acendido uma vela vermelha. Nia é o propósito e é acendido uma vela verde. O Kuumba é a criatividade, né, o dia do banquete.
e é acendida uma vela vermelha, e a Imane é a fé, e é acendido uma vela verde. E aí, no último dia, um cálice é posto e todo mundo bebe do mesmo cálice e fala, né, Harambi. Sim. Os 7 princípios, né, os Nguzo Sabás, representam os valores, né, os valores da família, os valores da cultura, né, para os africanos. E os princípios foram desenvolvidos, né, pelo Dr. Maulana Karenga. E ele é baseado justamente nos ideais, né, das colheitas dos primeiros frutos. Para quem não sabe, eu acabei esquecendo de falar, mas o Kwanzaa, ele vem da frase, né? Kwanzaa é uma palavra, né, da língua Swahili. É um idioma banto, um dos mais falados, né? Um dos idiomas da África que é mais falado. E vem da frase Kwanzaa do Yamatunda, que significa os primeiros frutos da terra. E o Kwanzaa são os primeiros frutos. Então, todos os Nguzo Sabás, os princípios, são baseados e desenvolvidos com base nas celebrações já feitas no continente para celebrar os primeiros frutos, para celebrar a colheita. E é o que a gente precisa como povo para conseguir, né, se emancipar. O Kwanzaa, ele vem com tudo que a gente precisa como comunidade para se emancipar e para celebrar, né, a nós mesmos. Ele faz a gente relembrar do que a gente conseguiu conquistar, né, até então. E nos dá direcionamento. Para celebrar tudo que a gente tem construído, né? E o que a gente está colhendo de tudo isso. Vamos falar do primeiro conceito, né? O Moja. O Moja. Sim. O Moja, né? Que significa unidade. Para a gente entender que não existe emancipação de um povo sem existir a unidade, né? Sem existir a união desse povo. Pra gente entender que a gente precisa se entender como comunidade, antes de tudo, é o básico, sabe? O Moja vem de uma palavra, né? Vem da junção da palavra Moja em Swahili, que significa um, e vem com o prefixo u, né? Que dá a ideia de ser, né? É um estado. E aí, o Moja significa ser um. Então, a gente precisa entender que somos um só povo. O Moja é isso. É muito bom a gente lembrar disso, porque existe uma ideia, né? Porque talvez muito por influência da cultura ocidental, mas a gente tem mania de criar sempre uma personificação de uma luta. A gente colocar todo o peso de uma luta em cima de alguém, entendeu? A gente coloca todo um processo de luta mesmo, de revolta, de coisas de atitudes que foram para reivindicar os nossos direitos, né? De atitudes que foram para garantir a nossa existência, a nossa prosperidade, sabe? E muitas vezes colocar isso nas costas de uma pessoa só. Porque, mano, Marcus Garvey, ele não fez nada sozinho, entendeu? A Unia tá aí pra gente ver. Marcus Garvey, ele não fez nada sozinho, Malcolm X não fez nada sozinho, nenhum líder negro relevante fez nada sozinho. Todos eles tiveram ajuda de outras pessoas, e não foram poucas, tiveram ajuda de muitas pessoas que estavam ali com aquele propósito de emancipação do nosso povo, de segurança para o nosso povo, entendeu?
Sim, e assim, o Moja é sobre prioridade, né? É sobre você priorizar o coletivo, você priorizar o seu povo, você, claro, não esquecer da sua individualidade, que nós vamos falar mais à frente, mas colocar a comunidade à frente de você, colocar o nós à frente do eu, sabe? Não colocar os seus objetivos individuais à frente do que o povo está precisando, sabe? À frente do que o que a comunidade precisa. É muito doido pensar isso, né? Porque às vezes o cara ele vai olhar e pensar isso, não sei o quê. Tipo, tô fazendo isso para outras pessoas. Não, mano, quando você pensa em comunidade, você tá fazendo algo para você também. Porque, tipo, quando você faz algo individual, você não tá se ajudando. Entendeu? Quando você faz algo só pensando em você, mas que não vai ajudar a sua comunidade, você não tá se ajudando, velho. Entende? Quando você tem dinheiro e você não investe na nossa própria economia, né? Outro princípio que a gente vai falar aqui daqui a pouco, né? Quando você tem algo que te possibilite de ajudar a sua comunidade e você não ajuda, você só quer ajudar a si mesmo ou aquilo que é de sua preferência, você não está se ajudando. Pensamento coletivo não é caridade, você não está fazendo nada para alguém. Você está fazendo por si e pela sua comunidade, porque você não é isolado. Entendeu? Se você é preto, você faz parte de todo um povo, você não é o único preto do mundo. Então, se você não é o único, você também não pode pensar que quando acontece algo de ruim para alguns pretos, não vai acontecer para você também. Porque todos nós passamos pelo mesmo sistema. Entendeu? Então, se a gente passa pelos mesmos problemas, a gente passa pelo mesmo sistema, a gente é discriminado da mesma forma e a gente é condicionado a esse genocídio que acontece diariamente com os nossos, a gente não pode pensar de forma individualista. Eu vou fazer isso aqui por mim e pronto. E é por isso que às vezes tem esse pensamento que é difundido entre os nossos irmãos de a gente constituir famílias dentro da nossa raça. Porque isso é um pensamento coletivo, isso vai além do seu gosto pessoal, se você quer ou não, entendeu? Tipo, você tem vontade de se relacionar com pessoas de fora da sua raça, que não sei o que, você se apegar muitas vezes a prazeres, entendeu? Só que, quando você fala de constituir família dentro da sua raça, como você ter relacionamentos dentro da sua raça, você tá trazendo a questão de continuidade, velho. Continuidade, que a gente continue existindo, que a nossa sociedade seja próspera. Sim, eu gosto muito de refletir sobre o Moja, né? Eu penso muito sobre o Moja quando eu penso sobre mim, porque o meu nome, né, tem um Moja no final, assim como as outras pessoas do coletivo, mas o meu nome não faz sentido sem o Moja, sabe? E por causa que o meu nome é Weiajami, né? Que eu vim para o que é meu. E o que é meu? Isso só se responde com o Moja, sabe? Eu vim para a unidade dos meus. E é uma coisa muito forte. E se eu não entender o que é o Moja, eu não vou entender qual é o meu sentido, né? Qual é o meu propósito aqui, sabe? Eu só consigo entender quem sou eu entendendo quem é o meu povo. E isso é uma coisa muito importante, sabe? É uma coisa que me faz muito refletir. E principalmente refletir sobre o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de certo. E de entender cada vez mais, né? De sempre buscar entender cada vez mais a importância de estar em unidade, né? Porque só estando em unidade a gente consegue se renovar, a gente consegue renovar nossa força, nossa espiritualidade. Só assim a gente consegue se emancipar como povo, sabe? Entendendo, antes de tudo, que somos um povo. A primeira coisa que a gente nasce tendo é a nossa identidade, ou pelo menos deveria nascer tendo, né? E decorrente do processo
né, desses últimos séculos que vem acontecendo com o nosso povo no mundo todo, a nossa identidade foi se perdendo. Basicamente, o que nos une é a identidade. E o que faz outros povos se unirem contra nós é a nossa identidade e o senso de identidade deles. O senso de identidade e de unificação deles. E é o mesmo senso que a gente tem que ter para proteger uns aos outros. Mas é isso, né? Vamos falar. Segundo conceito do Kwanzaa. Kujichagulia. Hable. Kujichagulia é a autodeterminação. Parece simples, né? Mas o nosso povo está perdido em entender, sabe? Entender esse princípio, né? Que é a autodeterminação. A autodeterminação, ele vem muito com a questão de autonomia, né? Ele tá muito junto com isso. A autodeterminação é a gente saber tomar as nossas decisões, né? Porque quando pensa em autodeterminação, às vezes a pessoa pode ligar isso muito com individualidade, né? Com aquela coisa de você tomar suas decisões sozinho. Óbvio que tem decisões que a gente toma sozinho, sim. Na verdade, a gente toma, sim, decisões sozinho e é comum, não é errado, óbvio, até porque não tem como a gente tomar todas as decisões em conjunto, sim, né? Muitas decisões do nosso dia a dia a gente toma sozinho. Só que o que acontece? Quando a gente já fala de humor, a gente estava falando do senso de unidade. Você saber que você pertence a um grupo e que suas decisões vão, de alguma forma, influenciar a coletividade. Então, quando fala de autodeterminação, você toma decisões sozinhos? Sim. Mas em quem que você tem que pensar? No seu povo. É isso ou não é, Diana? A autodeterminação aqui, ela precisa estar alinhada com o primeiro princípio, que é o Moja, né? E o que nosso povo, ele tá muito autodeterminado, mas assim, é uma autodeterminação de você correr por você, sabe? E não é bem assim, porque quando você consegue algo, né? Quando você consegue alguma coisa, né? Subir de vida, como muitos falam, e você fala que a favela venceu, na verdade, a favela não venceu, porque só você chegou ali e o resto do seu povo continua no mesmo lugar. Então, a autodeterminação que o Kwanzaa está falando é sobre você priorizar o seu povo e investir tempo, sabe, no seu povo. Basicamente, autodeterminação, ela é sobre você passar por cima, né? É muito importante a gente pensar da autodeterminação, porque ela é sobre você, mesmo com um contexto desestimulante, né? Com um contexto hostil do nosso povo, a gente ter a atitude de tomar decisões e de seguir em frente, de ter e de tomar medidas para melhorar a nossa situação. É assim que surgem os líderes, entendeu? Porque eles surgem no meio de várias pessoas que dizem: não faça isso, não faça isso, não faça isso, você está errado, não é assim. E daí surgem essas figuras. As figuras que a gente aprecia, as figuras que a gente lembra hoje. Que foram eles, entendeu? Óbvio que não sozinhos, como a gente já tinha falado. Mas eles tiveram muitas vezes a atitude de convocar os semelhantes e falar: gente, vamos mudar isso aqui, velho. É isso. Autodeterminação é você estar alinhado com o coletivo e tomando decisões em prol do coletivo, junto, e priorizando. Mas a questão, ela tá muito voltada à atitude. Exatamente. Atitude, não ter medo de errar, entendeu? É sobre movimento, e ir pra né? cima mesmo. É sobre movimento, é sobre não ficar vendo
tudo o que está acontecendo e simplesmente ficar parado. É sobre se movimentar, sabe? O nosso povo ele tem se perdido muito, né? É sobre se movimentar em conjunto. Você vê que muitos dos nossos acabam se escorando, né? Em migalhas que o Estado branco dá pra gente, né? Que é justamente para manter esse controle e essa passividade da maioria mesmo da população, né? Quando a gente fala de Brasil, né? É basicamente para controlar isso. E os nossos ficam muitas vezes se escorando em lei tal, em político tal, isso e aquilo, e falta esse senso de falar, gente, vamos fazer uma coisa nós mesmos, vamos fazer, não vamos esperar eles fazerem pela gente, porque falta um pouco dessa coisa da confiança mesmo. Um pouco não, falta muito confiança, tipo, a gente ter a ideia de que a gente pode fazer algo, porque eu entendo que tem muita questão no complexo de inferioridade, sabe? Que muitos dos nossos não acreditam em si mesmo e não conseguem mudar a ideia que tem sobre si. Então, como essas pessoas não conseguem mudar a ideia que tem sobre si, dificilmente eles vão conseguir mudar alguma coisa ao redor. O que a gente vê hoje é todo mundo se movimentando, mas para lugares diferentes. Tá tudo uma bagunça, sabe? Todo mundo indo por um caminho diferente, todo mundo... E como é que alguma coisa pode acontecer assim, né? Como a gente vai conseguir, como povo, tomar decisões, construir algo, se cada um tá tomando um rumo diferente? Então, autodeterminação é sobre consenso, né? É sobre consenso coletivo, é sobre o povo se alinhar em uma questão e tomar uma decisão em conjunto, é sobre todo mundo se movimentar, não da mesma forma, mas no mesmo ritmo, sabe? Com um propósito. Que daqui a pouco a gente vai falar, mas sempre que a gente vai falar sobre um princípio, né, do Kwanzaa, a gente puxa para outro, porque são princípios que não conseguem existir sozinho, eles coexistem. Exatamente. Eu não sei se vocês perceberam, galera, até agora os princípios eles são muito amplos, né? Porque é uma palavra que tem um significado, mas o que faz a diferença é o desenrolar do significado de cada princípio, né? Sim. Do que isso significa, do que isso representa pra gente, como a gente vai aplicar isso com a nossa comunidade. Daí o Modia se tornar algo muito maior. Daí Imani se torna algo muito maior. E refletir e olhar, né? Olhar não só para as palavras do Kwanzaa, principalmente a tradução, né, das palavras, mas olhar para a ação, sabe? Olhar para a prática, porque a barreira linguística, né, a gente compreender a tradução de conceitos africanos é algo muito limitado, porque a gente não consegue entender de verdade, sabe? Porque a gente tem uma compreensão ocidental, porque a gente vive no Ocidente. Então, não focar só nas palavras, mas focar na prática, sabe? Na prática, a gente consegue entender muito mais sobre o Modia, sobre o Dima, sobre o Kurichagulia e todos os princípios, né, do Kwanzaa. Beleza, é isso aí. Terceiro conceito, o Dima, certo? Isso. Pro Dima é acendido uma vela vermelha e o Dima basicamente significa trabalho coletivo com responsabilidade. Fala mais sobre isso aí, Jamie, por favor. Assim, o Dima, ele traz um pouco da sua individualidade dentro do trabalho coletivo, sabe? Sobre como a gente está cooperando
com o coletivo, entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos, cada um de nós, individualmente, que fazemos parte da mesma unidade, temos responsabilidade com o nosso povo, né? É meio complexo, inicialmente, de entender, mas, assim... Vai facilitando quando a gente vai vendo exemplos. Isso. Disso. As coisas vai ficando mais fáceis de entender quando a gente traz formas práticas. Quando eu vi esse conceito, me veio muito à mente você utilizar o que você tem de melhor pelo bem do seu povo. Entendeu? Você ter responsabilidade, você entender que você tem um compromisso e que a gente tem que zelar pelo bem uns dos outros. Parece um pouco utópico, né? Uma coisa assim de tipo, vamos todos gostar uns dos outros, não sei o quê. Não, gente. Isso também se aplica ao conceito Moja, né? Que é um conceito essencial. Tudo isso, tudo aí tem uma ligação com o de Moja, né? Como, assim, todos estão interligados. Essa coisa da responsabilidade, né? A gente está vendo uma crescente, né? Dos últimos tempos. Tem acontecido muito a coisa de psicólogos, né? Profissionais da área de saúde, pretos, trabalhando para poder, de alguma forma, ajudar os nossos irmãos, né? Que muitos irmãos nossos precisam, na verdade, todas as pessoas precisam de acompanhamento psicológico. É medicina, é algo para nossa saúde, assim como qualquer outra coisa. Mas, por exemplo, a gente ter um trabalho para poder ajudar, né? Para poder cooperar. Isso vai de eu que sou artista, né? A Diame, que é transista, e muitas coisas que são voltadas para o nosso povo e que a gente tem uma responsabilidade. Eu sou artista, eu tenho a responsabilidade de trazer mensagem, de movimentar, entendeu? Porque é muito mais fácil, algumas vezes, você entender uma ideia por meio da arte, né? Porque é algo que mexe com o nosso sentimento, que mexe com tudo isso. Às vezes é mais fácil do que você ver de uma forma muito formal mesmo e muito genérica às vezes, né? Eu acho que, assim, o Dima vem para lembrar, principalmente, que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por resolver os nossos problemas. Ninguém vai resolver, nenhum outro povo vai resolver o problema do povo preto. Isso é uma responsabilidade nossa, que nós coletivamente vamos fazer, né? Eu acho que basicamente é entender isso, sabe? E entender que o problema do meu irmão preto é meu também, sabe? Porque nós todos estamos em unidade. Então, nós estamos aqui para nos apoiar. Nós estamos aqui para cooperar em prol do coletivo, sabe? E a gente não pode esperar que outro povo se importe com a gente. A gente precisa agir e se importar um pouco mais com nós mesmos, sabe? Focar na gente e sempre priorizar resolver os nossos problemas, sabe? Não só sobre problemas, né? Não só sobre problemas, mas o que a gente tem conquistado também. Entender que quando a gente consegue fazer grandes coisas, nós somos responsáveis por isso, né? E qualquer outro povo que venha dizer que deu algo pra gente, que deu algum direito pra gente, que deu qualquer coisa pra gente, entender que tudo que a gente tem é graças a nós mesmos, sabe? Que nenhum outro povo deu migalha pra gente. Tudo que a gente tem, a gente conquistou. E pelo contrário, né? Os iurugus estão aí tentando tirar tudo que é nosso. Então, é momento da gente acordar pra vida, já passou da hora, no caso, e reafirmar o compromisso que a gente tem com nós mesmos. Tem uma coisa aqui que eu vou falar que pode parecer
polêmico, mas enfim. O que aconteceu com o nosso povo, né? O caminho, né, que tem acontecido nos últimos séculos, que não é nem um pouco legal, né? O que salvou um pouco foi muita luta, né? Que ajudou um pouco a gente a estar em condições minimamente melhores do que há uns tempos atrás. Mas se aconteceu o que aconteceu com o nosso povo, a gente não pode responsabilizar somente quem escravizou e quem matou os nossos. Até certo ponto, é responsabilidade de muitos dos nossos também. Por quê? Por que eu tô falando isso? O que os europeus fizeram, né, e fazem até hoje, não é algo que a gente pode pensar que só eles fariam. Quando a gente traz aquela coisa parecendo que simplesmente o branco não gosta do preto e por isso que ele fez isso, isso e isso, isso ilude muito a gente, essa coisa, porque qualquer outro povo que a gente der espaço para eles fazerem isso, muito provavelmente vão fazer. Poderia não ter sido branco, poderia ter sido asiático, poderia ter sido um outro povo que, se a gente tivesse dado abertura, sabe? Se a gente tivesse em algum momento permitido, assim como aconteceu no passado, quando muitos dos nossos irmãos, em troca de dinheiro, vendiam os nossos irmãos para os europeus para serem escravos deles, né? Em troca de dinheiro ou sei lá o quê. Poderia acontecer com qualquer outro povo, porque não é algo pessoal, nunca foi algo pessoal contra a gente, é sobre poder, é sobre dominação, é sobre eu ter poder. E se eu tô vendo que isso é uma forma de eu ganhar poder, eu não quero nem saber, entendeu? Então, assim, da mesma forma que você falou, as coisas boas, as lutas também são a responsabilidade de um trabalho coletivo. E a gente também precisa entender que a situação que a gente está passando também é por parte da responsabilidade nossa. Porque em algum momento alguns permitiram que isso aconteceu, e se ainda está acontecendo, também é responsabilidade nossa, porque a gente tem capacidade de lutar contra isso. E é daí que a gente entende que, se a gente entende que a gente teve a capacidade de trazer as questões negativas, né, de colaborar para as questões negativas surgirem, a gente entende que a gente também tem poder para reverter a situação. Então é dessa forma que a gente aprende. Era isso que eu queria falar. Quem entendeu, entendeu. Verdade. Mas, enfim, gente, pesquise, né, mais sobre o Kwanzaa e vão vendo mais coisas e celebrem. É importante. Próximo conceito, o Jama. O Jama é a economia cooperativa, né? Que muita gente confunde com Black Money. Já começando assim. Por que não é Black Money? Diferencie, por favor. Ajuda nossos irmãos aí que estão ouvindo, ajuda nossos irmãos que estão ouvindo a entender por que não é Black Money. Vamos pelo menos explicar o que é Black Money? E por que ele não tem a ver com o Dima? Bom, Black Money é um conceito que vem sido falado, né, bastante ultimamente, que é sobre você comprar de pessoas pretas e você... basicamente isso. Você comprar de pessoas pretas e priorizar que o seu dinheiro seja gasto com pessoas pretas. Contratar pessoas pretas também, né? Isso, exatamente. Mas isso é raso, né? Porque isso sem propósito acaba sendo mais uma forma, né? Mais uma forma do capitalismo fazer com que a gente consuma várias coisas. Basicamente isso. E o Jama é sobre investimento, sabe? É muito mais do que você comprar de pessoas pretas e não fazer... E essa economia não tá servindo para construir nada. Tá entendendo? Sim. A gente acaba... Se a gente se prende muito a esse conceito, a gente vira os capitalistas, né? Que exploram recursos, tudo pelo dinheiro e tal.
E a gente, beleza, a gente precisa ter dinheiro, precisa fazer o dinheiro rodar entre os nossos, mas a gente não pode perder a forma africana de enxergar o mundo. O que acontece na prática por exemplo, pessoas pretas vendendo algo que elas compraram de brancos, sabe? Da gente tá fazendo o trabalho, a gente às vezes vai atuar na construção do produto ou só na venda do produto, mas não dominar mesmo os meios de produção, tá entendendo? Então, esse dinheiro acaba sempre indo para o branco, da mesma forma. A gente precisa ter essa noção, né? De que, porra, porque, por exemplo, o Black Money acaba muito se fechando a um grupo específico, né? Daqueles ali que tem acesso àquilo, àqueles produtos, àquele serviço. Ah, beleza, vai rodando na mão de pessoas pretas, mas quais pessoas pretas? A gente precisa pensar no geral, entendeu? E não adianta você ter uma economia que você está vendendo, você está fazendo pessoas consumirem coisas que só prejudicam. Você vender produtos que fazem mal para a saúde, que não acrescentam nada de bom, entendeu? E você só cria eternos consumidores pretos. Você não incentiva essas pessoas a também terem os seus negócios, entendeu? Então fica sempre um grupo que traz você, que pega, né, que vende, que faz o dinheiro e para um monte de preto que vai comprar. Sendo que a economia coletiva não é sobre isso, né? Isso, exatamente. O Jama, tipo, é muito mais do que como você gasta seu dinheiro, sabe? O Jama é o trabalho mesmo, sabe? O trabalho coletivo em prol da construção de uma comunidade forte, sabe? De uma comunidade que tem poder. E é sobre investir tempo, é sobre investir trabalho e dinheiro, né? Na sua comunidade, sabe? Sim. E investir na comunidade não é colocar no bolso de fulano de ciclano. É na prosperidade dessa comunidade. O que a minha comunidade precisa? Entendeu? O Jama, né? Ele tem muito a ver com a organização, né? A organização do povo para a autonomia, sabe? Aqui no Brasil, onde a população preta é muito grande, né? É muito forte. Se todo mundo investisse na própria comunidade, daria para ter as próprias coisas, sabe? Ao invés de tentar a vaga em empresas, a gente teria nossas próprias empresas, sabe? Sobre construção, é fácil, tipo, falar só investir na própria comunidade e afins. Mas entendendo na prática que é sobre organização. Quando a gente não investe na gente, a gente está investindo no outro povo e automaticamente nos enfraquecendo. Então, o nosso povo está muito focado em conseguir trabalhar em empresa, em conseguir vaga em empresa, em conseguir, por exemplo, o professor ele quer trabalhar em uma instituição, ele quer trabalhar em uma escola, sabe? Tudo tá muito assim. A gente quer ter uma profissão dentro de uma empresa que não é nossa. Então, se a gente investisse realmente o nosso dinheiro na manutenção do nosso povo, né, em prol do nosso povo, a gente consegue construir escola preta, sabe? Escola nossa, a gente consegue construir escola, mercado, empresa, sabe? Coisas que ajudam não só na questão, na sua economia, né? Na educação, na saúde, em todas as áreas que o nosso povo precisa. Sim, tudo isso é autonomia. Isso. Tudo isso é autonomia, sabe? Para um povo ser autônomo, ele precisa depender dele mesmo e a gente depende do outro, sabe?
A gente depende do branco para tudo. A gente depende do branco para comer. A gente depende do branco para ter saúde, sabe? Para estudar. A gente depende do branco para tudo. Às vezes até para conseguir informações sobre a gente mesmo. Isso. O Jama é sobre o trabalho, né, do povo preto para depender de si mesmo, em prol de si mesmo. Agora a gente traz o próximo conceito do Kwanzaa, que é o Nia. Sim, Nia, o propósito, né? O Nia, o pessoal acende uma vela verde, né? Isso. O Nia é o que vai dar rumo a tudo, né? Porque, enfim, todas essas coisas precisam ser feitas com um propósito, sabe? O nosso povo tá trabalhando muito, mas sem propósito, sabe? O nosso povo não pode simplesmente se unir se não tiver propósito, entende? Não adianta você pegar, juntar um monte de preto e, sabe, não tem um rumo, não tem pelo que a gente vai correr, pelo que a gente vai lutar, o que a gente, sabe? Isso. O propósito é o que dá sentido a tudo. E aí, eu acho que a gente precisa entender qual é o nosso propósito, individualmente, coletivamente, e ter, né, na prática esse propósito. Eu acho que quando a gente foi batizado e quando a gente recebe, né, quando o nosso povo recebe o nome do branco, quando a gente recebe os nomes do branco, eles apagam, né, os nossos nomes. Eu acho que é onde o nosso propósito já começa a ser apagado daí, sabe? Inicialmente daí. Porque não é nada mais... O nosso propósito não dá pra gente desvincular o propósito de que a gente é, né? Isso. Não tem nada mais africano do que isso, sabe? Sobre todo mundo nascer com um propósito. No Ocidente não tem muito. Não tem muito. Não tem isso, né? Na verdade. Quando a gente é introduzido no Ocidente, a gente perde o nosso propósito e a gente não aprende nada minimamente parecido com isso, né? Os nossos nomes, eles são colocados sem propósito algum, sem razão alguma, ou quando tem algum significado, tá bem distante de ser algo que faça você entender qual é o sentido, né? Qual é o seu propósito dentro da comunidade, né? A gente perde o senso de comunidade. Então a gente perde o senso do nosso propósito na comunidade, do nosso propósito no mundo. A gente entende muito o nosso propósito quando a gente vê nossos ancestrais, né? Quando a gente entende a luta deles, né? O que eles faziam, o que eles estavam assegurando para nós. E quando você vê as figuras, né? Tipo, o próprio Malcolm, você vê ancestrais mesmo importantes pra gente, né? Você começa a entender o porquê que você tá aqui, sabe? Quando eu vejo ativistas, quando eu vejo essas pessoas que são tratadas como heróis, né? Os nossos, eu vejo que o meu propósito é... O meu não, o nosso propósito, né? Mas eu falo mais de mim porque eu jogo mais um pouco pra mim essa responsabilidade, porque eu tenho domínio sobre as minhas atitudes, sabe? Mas a responsabilidade de todo mundo é a gente seguir os passos, né, daqueles que estavam lutando por nós, que estavam lutando pelo nosso povo. E, vamos dizer assim, ser melhor que eles, né? Quando eu falo ser melhor que eles, é a gente não repetir os mesmos erros que eles cometeram. Sim, exatamente. E sim, eles cometeram erros. Ser melhor não é literalmente ser melhor, é porque
É muito engraçado como a linguagem que a gente fala, né, a língua portuguesa ou qualquer língua do colonizador, impede a gente às vezes de expressar o que a gente quer dizer realmente, sabe? Ou nos atrapalha de nos expressar. Mas é entender que a gente tá aqui para evoluir, sabe? Para continuar evoluindo, sabe? Para fazer com que o povo sempre ande para frente. É isso. Pra frente, sem parar. Tipo um rio, tá ligado? Só vai pra frente. Sempre. Evitar ao máximo o regresso. Sim, até porque essa noção, né, de perfeição, aquele que não erra, né? O Messias, aquele que não erra, aquele que veio para nos salvar, aquele que é perfeito, que sabe que não tem pecado. Enfim, já deu para entender. Isso é uma coisa muito branca e cristã, né? E que nada tem a ver com os nossos líderes. Os nossos líderes são pessoas como nós. Eles não são pessoas inalcançáveis, né? E eles não vieram para salvar o povo. Não tá na mão deles, sabe? Liderar não é isso pra gente, né? No caso. O líder, ele está à frente, mas ele pode errar, assim como a gente, sabe? E entender que ele não é 1000 anos-luz à frente de nós. A gente é capaz de fazer tudo o que os nossos líderes fazem, Isso. né? Eles não têm nenhum, tipo, não tem nenhuma capacidade sobre-humana, né? Neles. Não tem nada assim, meu Deus, eles são muito mais inteligentes. Óbvio que eles tinham particularidades, né? Particularidades. Tipo, Garvey, ele tinha uma habilidade muito boa de ir pra cima, né? Daquela coisa, determinação. Ou, por exemplo, o Malcolm que tinha uma desenvoltura muito boa pra falar. Sim. E por aí vai. Outros poderiam ser muito bons na área de matemática, né? Sim. Enfim. Todos nós somos líderes, né? Que ficamos em cada parte diferente da manutenção do nosso povo, basicamente. Então, essas pessoas que estão mais à frente, elas estão pelo propósito de falar, né? Pelas suas habilidades. Então, cada um é líder com a habilidade que tem, sabe? Sim. E é africano isso, sabe? O que é africano é realista, né? Então, todos os nossos conceitos são realistas. Eu acho que é por isso que eles se irritam tanto, sabe? Porque a gente não traz conceitos que não cabem na realidade, né? Um exemplo disso são os orixás, né? Que não são divindades perfeitas, deuses inalcançáveis e coisas assim. Eles são arquétipos que, enfim, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, sabe? E enfim, entender que a gente precisa usar o que os nossos líderes trouxeram de bom, né? O que os nossos ancestrais trouxeram de bom e levar isso à frente e aprender com os erros deles, sabe? Com certeza, com certeza. Bem, você tem mais alguma coisa pra falar sobre esse princípio? Eu acho que, assim, só falar, né, sobre como isso se alinha com o movimento que a gente está vendo agora, né, das pessoas pretas estarem buscando para si ou para seus filhos nomes africanos, né, como isso se relaciona com a ideia de propósito, né, que é meio que uma regra
né? Meio que uma regra, mas não é uma regra. É algo que está presente no momento da nomeação. Quando se trata de nomes africanos, é que eles não podem ser colocados sem sentido, sabe? O seu nome, ele traz o seu propósito aqui. E quando a gente alinha isso ao Moja, né? E aos outros princípios, entender que a gente não faz nada nessa vida sem propósito e que a gente só vai conseguir tocar as coisas, se unir e se movimentar quando existe um propósito, porque é ele que dá o direcionamento pra gente. Você falou tudo. Você falou tudo, velho. É isso? É isso. Ok. O penúltimo conceito, né? É o conceito que é celebrado no último dia do ano, dia 31 de dezembro, que é Kuumba. Kuumba quer dizer criatividade. Eu tinha visto que, bom, uma coisa é acendida uma vela vermelha, né, no dia de Kuumba. E criatividade, se não me engano, já virou bordão meu aqui nesse podcast, né? Se eu não tô enganado, é o dia onde o pessoal se troca presentes, onde o pessoal celebra, né, algumas coisas. Tem a ver com criatividade, isso, né, da questão de você fazer presentes uns pros outros e de distribuir. Isso, exatamente. No Kwanzaa, né, a gente troca presentes, mas tem que ter um propósito, tem que ter um sentido para aquele presente que você está dando, tem que ser um presente que agregue, né, na vida do irmão que você está presenteando, e principalmente, né, tem que ser um presente artesanal que você constrói com a sua criatividade e coloca o seu axé ali, você coloca a sua energia na hora de fazer nesse presente. Ou seja, se você estiver muito irritado, é bom você não fazer o presente nesse dia. Aproveite o dia que você estiver numa vibe boa, né? Se estiver feliz, assim, né? Alegre. E isso é muito bom porque estimula realmente a criatividade, né? Hoje a gente tem uma noção de presentear. Eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar uma xícara, eu vou comprar qualquer coisa, assim, sabe? E compra de última hora, assim, entendeu? Só pra cumprir a obrigação de fazer aquilo, entendeu? Mas não tem um significado, não tem uma coisa. É só pra não chegar de mão vazia. Tem muita essa coisa, né? Só pra não chegar de mão vazia. Isso. E são presentes, né, desse tipo, geralmente não tem muito valor, sabe? Precisa ter um valor aquilo. Não é obrigatório que seja um presente que literalmente você vai construir, né? Que você vai fazer de forma artesanal, mas que você vai pensar no objetivo do qual você está dando. Então você pode, por exemplo, pensar no que você quer que aquela pessoa aprenda, e você pode comprar um livro, sabe? Você pode dar um livro para a pessoa, enfim, presentes nesse sentido. Isso dá pra gente ligar diretamente com o Dima, né? Isso. Tem muito a ver essa questão de você dar um presente que agregue, você realmente ter algo a oferecer à pessoa, né? Tem a ver com a responsabilidade coletiva. Você dá algo que vai ajudar, entendeu? E assim... Então, tipo, eu não vou dar de presente de Kwanzaa pro amigo meu, eu vou dar um cinzeiro. Pra ele botar a cinza de cigarro, entendeu? Sim. Não vou dar isso, entendeu? E o Kuumba, né? Ele é no último dia do ano, e aí todo mundo se reúne e pensa em o que foi feito, sabe? Reflete sobre o que foi feito no ano, né? Sobre como a criatividade foi usada, porque a criatividade é a nossa habilidade, né, de construir as coisas, né? A nossa habilidade da prática, de colocar a mão na massa, sabe? E o nosso povo é um povo muito criativo, então o último dia do ano é bem simbólico, né? Para se pensar em tudo que foi feito
e agradecer, né, pelos frutos que aquilo deu, o que pode ser feito no próximo ano, sabe? Quais são as ideias para o próximo ano. Refletir sobre o que o nosso povo fez, sabe? Sobre o que o nosso povo construiu. Porque, como eu falei, nosso povo é um povo criativo. Então, pensar em tudo que o nosso povo construiu faz com que a gente saiba que somos capazes também, que somos criativos também, sabe? E você vê que não é coisa que tem necessariamente a ver com dinheiro, né? É você fazer algo assim que você, pô, como é que eu posso ajudar e tal. E muitas vezes você gasta dinheiro pra caramba e quanto mais dinheiro você gasta numa coisa, mais fútil ela é, né? E também é muito legal pensar isso sobre a insatisfação do nosso povo com muitas coisas. Então, Kuumba, né? Exercitar Kuumba você vê o que o meu povo não tem, que eu queria que tivesse, o que é que eu posso fazer, sabe? É sobre, ao invés de todo mundo ficar insatisfeito com alguma coisa, quem tem as habilidades para aquilo, coloca em prática, sabe? Em vez de reclamar sobre algo que falta, é sobre fazer, sabe? Tipo assim, eu queria tanto. Eu vou falar até com algo que eu passei, né, por um tempo, que era assim, ausência de livros com protagonismo preto, que fugissem daquela narrativa de sempre, né, de sofrimento e coisas do tipo. Então, assim, o que eu posso fazer, né, em vez para transformar essa insatisfação na prática, sabe? Em vez de eu só reclamar pela falta desses livros, porque claro, se eu tiver essas habilidades, porque eu não me esforço e eu escrevo esses livros, sabe? As coisas não chegam assim de mão dada, né? A gente tem a capacidade de fazer. A gente pode fazer e a gente deve fazer. Uma coisa que eu queria deixar aqui pro pessoal é tipo assim, velho, se você tá vendo que tem um espaço, né, que tá vazio, tá faltando a gente nessa área aqui, na área de filme, na área disso, daquilo, velho, vai lá. Porra, esse podcast aqui é resultado disso. Poucos podcasts, a gente tem uma ausência, uma carência, de certa forma, tá crescendo e tal, mas ainda a gente tem uma carência de podcasts afrocentrados no Brasil, né, no idioma do português mesmo. Tinha uma carência nisso. A gente foi o quê? A gente ficou esperando aparecer mais pra gente, daí a gente fazer? Não! A gente foi e fez, entendeu? A gente foi e fez. Então, pô, se você vê que tem um espaço ali que precisa ser preenchido, vai, velho. Vai lá e faz, porque tem inclusive mais chance de dar certo, de você conseguir sobressair, porque você vai ser um dos primeiros, entendeu? Não, a gente não pode ter medo. E sobre criatividade, a gente precisa entender melhor o que é criatividade, porque as pessoas entendem que criatividade é um dom específico que uma pessoa vai ter, sendo que criatividade é uma área do nosso ser mesmo, né? Do nosso ori, tipo, tá ali inserido. E que, tipo assim, é cultivado, né? É exercitado a nossa criatividade. É diferente de inspiração. Não é algo que é momentâneo, criatividade. Eu sou artista, eu exercito minha criatividade todo dia. Entendeu? A gente exercita, a gente se coloca à prova, a gente tenta descobrir coisas novas, entendeu? Lê, escuta música, vê isso, vê aquilo, para poder aprimorar nossa criatividade e manter ela em dia. Porque se a gente fica o tempo todo na mesmice, não tenta procurar nada de novo para nosso cérebro, a nossa criatividade fica atrofiada. Você não vai tipo, ficar sempre num auge criativo, sempre trazendo coisas novas assim, sem fazer nada pra manter isso, entendeu?
O que não falta é preto, né, velho? Se você parar pra pensar, por exemplo, os atores pretos do Brasil. Não falta gente talentosa, sabe? Que poderia construir algo muito grande se juntasse, se tivesse um conceito de unidade, sabe? Se conseguisse compreender os conceitos do Kwanzaa. E isso em todas as áreas, né? Principalmente dentro da arte, né? Na música, na literatura, né? No cinema. Não só na arte, mas também em questão da educação, né? O que não falta é preto aí em faculdade, estudando várias coisas e que eles próprios dizem, né, que é para ajudar o próprio povo, mas não ajuda porque é pensando na própria individualidade. Então imagina, o que não falta é preto, por exemplo, que tem capacidade de se juntar e construir uma escola preta, sabe? Sim, do jeito que a gente podia ter várias escolas. Várias. Sim, muitas escolas, muitos projetos, porque não falta preto criativo, não falta preto talentoso. A questão é que esse talento, essa criatividade está sendo usada para beneficiar o outro povo e não a gente. Com essa ideia, né, essa ilusão de pretos no topo, de favela venceu, enfim, da pessoa achar que ela vai conseguir entrar em um espaço ali e achar um destaque ali, mas o que ela fez para o povo mesmo? O que ela trouxe de verdade para o povo? Não trouxe nada, porque, enfim, né? A comunidade continua aí. Bem, agora a gente já chega no último. No último princípio do Kwanzaa, onde é acendido uma vela verde, e que esse princípio é celebrado no primeiro dia do ano. É o Imani. Imani, inclusive, é um nome muito utilizado para meninas pretas, né? Imani quer dizer fé, no Swahili, certo? Isso. Por que você acha que a gente começa o ano com esse princípio? Na verdade, o Imani, ele tá tanto no início quanto no fim, porque ele é o último princípio a ser exercitado, né? A ser celebrado. E ele é quem abre as portas para um novo ano. Ele é quem abre as portas para um recomeço. E Imani é o último princípio justamente porque Imani nada tem a ver com fé, né? Com a fé, o conceito de fé que a gente conhece, né? Que é acreditar no impossível, acreditar mesmo que tudo esteja dizendo que aquilo que você está acreditando não vai se concretizar. Imani é sobre confiança, sabe? Imani vem depois de tudo, porque depois de praticar tudo isso que a gente vai acreditar, sabe? A gente vai acreditar que a nossa árvore vai crescer depois que a gente planta. Entende? A gente não acredita que o que a gente plantou vai crescer sem a gente ter feito isso, só pensando naquilo, só idealizando aquilo. Imani vem depois da prática, vem com o trabalho feito. Até porque se a gente faz sem acreditar, aquilo não vai, né? Sim, é sobre acreditar em si mesmo, sabe? Acreditar em si mesmo como povo. Acreditar que a gente tem a capacidade de tudo isso. De que a gente conduz o nosso futuro, né? O que a gente tinha falado antes, né? Sim. Que a nossa responsabilidade é sobre as coisas positivas e negativas que acontecem com a gente. E Imani é sobre a gente acreditar, a gente ter consciência de que o que a gente está fazendo pode e vai ajudar. Isso. Né?
Imani é a gente olhar pra frente. Isso. É sobre ter a certeza de que vai acontecer, de que vai dar certo, porque a gente foi capaz de construir, a gente construiu. E dá pra relacionar essa coisa do Imani com o Sankofa, né? Sim. Quando a gente vê o que foi feito, fica muito mais fácil de acreditar do que pode ser feito, do que vai ser feito, entendeu? Se hoje eu tô aqui com a Diami, a gente tá falando sobre todos esses princípios para nossos irmãos que estão nos ouvindo até agora, inclusive muito obrigado por você que tá ouvindo até agora, é porque de alguma forma a gente acredita, a gente tem consciência de que isso vai trazer algum efeito positivo para a vida de vocês. E se tem algo de positivo para vocês, tem algo para todos nós. Sim. Isso é Kwanzaa. É sobre ter fé. Fé em nós mesmos, fé no povo preto, fé nas nossas crianças. Exatamente. Crianças são a continuidade, a gente tem que sempre olhar para os mais novos. Isso, sabe? Olhar para tudo que nossos ancestrais fizeram, ver neles nós mesmos, sabe? Saber que a gente é capaz de construir coisas grandiosas e passar para frente. Então, gente, o Kwanzaa não é só uma festa, né? Ele não é só uma celebração. Quando fala de colheita, né? A gente tá falando de colheita em vários sentidos. Os povos mais antigos tinham a questão da colheita mesmo, material, né? Do que plantava na terra. E colheita, a gente pode pensar em algo muito maior. Colheita do que a gente está plantando, do que a gente está construindo e do que vai vir. Sim. A gente parar para pensar tudo isso, como que a gente está fazendo, como que a gente vai fazendo, o que a gente está errando, o que a gente está acertando, qual é o nosso propósito, se a gente está se unindo de verdade, tudo isso é Kwanzaa. Tudo isso é Kwanzaa. Discutam, sabe? Procurem, conversem sobre o Kwanzaa, sobre os princípios. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do Kwanzaa é a troca, é a conversa, é o diálogo, se movimentem, movimentar, entendeu? E repensar o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo isso. E pensar, daqui a 30, 40 anos, qual que vai ser o resultado disso? Entendeu? Sempre pense de forma mais duradoura possível. O pensamento, o estudo, tudo isso vem acompanhado da ação, né? O nosso povo precisa de ação, precisa se movimentar o mais rápido possível, né? O Kwanzaa, ele vem pra gente pensar nos nossos projetos, pra gente pensar o que a gente construiu no ano em coletivo, quais foram os frutos daquilo que a gente construiu. E agradecer por tudo isso, celebrar tudo que a gente conseguiu fazer e se organizar, né? Focar no que a gente fez e deu certo, avaliar o que a gente fez e não deu certo, e tudo focado no próximo ano prosseguir, né? E sempre buscar fazer coisas melhores em prol do nosso povo, em prol da nossa autonomia. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Gente, muito obrigado vocês que ouviram esse podcast. Tudo isso foi pensando em vocês, entendeu? Algo para somar para vocês. Eu imaginei que isso é algo pensado na gente, né? Eu tô falando em vocês porque, porque eu tô falando aqui com o público. Mas é para todo mundo. Eu já tinha a impressão que esse podcast seria muito bom, que esse episódio seria muito bom, que ia agregar muito para todo mundo. E... bom, a gente já passou mais de 1 hora aqui de episódio e eu só tenho certeza de que eu tava certo. Diami, muito obrigado pela sua presença nesse podcast, viu, querida? Muito obrigada. É isso, né? Axé. Axé. E até a próxima. Feliz Kwanzaa. E até o ano que vem, estamos de volta aí, firme e forte, com o seu podcast favorito. Ou não. Se não for, vai se tornar. Obrigado, pessoal. Esse é o Todo Mundo Odeia o Cast. Eu sou o D3.